Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com pauta e ata. Vocês já chegaram a dar uma olhadinha no material dessa quinzena? Vocês leram o conteúdo? Ou ainda não? Superficialmente. Ok. Vocês viram que há uma diferença de pauta e ata, né? Uma vai planejar o acontecimento da reunião, vai planejar a reunião, que é a pauta. Já a ata vai relatar por escrito o que aconteceu, relatar, né? O que aconteceu ali na reunião, todo mundo vai dar ciência e vai assinar. Então, basicamente, essa é a maior diferença entre esses dois documentos. Ok? Ok. A pauta vai estabelecer o que vai acontecer ali na reunião, organizar a reunião, e a ata vai ser o registro da reunião de forma oficial. Vou compartilhar aqui agora com vocês o meu computador. É como se fosse a pauta, como se fosse um plano pré-estabelecido da reunião. É isso mesmo? Exatamente, Stephanie. A pauta ela vai ser esse planejamento da reunião. Hoje em dia é muito comum, principalmente nessas empresas menores que não tem tanta burocracia, você colocar o conteúdo já da reunião, o planejamento, os tópicos que serão abordados, junto com o e-mail. Você entendeu? Mas, formalmente, a pauta, você vai fazer a pauta num documento do Word, vai salvar em PDF e vai anexar com o e-mail. Então, o pessoal vai abrir e vai ler, porque é um documento à parte, entendeu? Que precede a reunião. É justamente isso, esse planejamento da reunião. É claro que se for uma reunião rápida, você acaba colocando junto com o e-mail, né? Topicalizando ali, elencando ali, sem precisar fazer um documento à parte. Mas ela é um documento separado do e-mail. O e-mail tem outra função ali. Ok. Vou compartilhar aqui na tela. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Sim. Ok. O que eu tenho aqui, que eu fiz hoje? Atendimento discente, turma N3. 14 de julho de 2020. Tema: explicação sobre pauta e ata. Redação técnica. Horário: 19 horas. Local: coloquei o link. Objetivos: esclarecer dúvidas referentes à quarta quinzena de APNP. Revisar com os alunos o material disponibilizado no Moodle e no sistema acadêmico. Fazer com que os discentes reconheçam a pauta e a ata como canais de comunicação importantes para a eficácia e produtividade das reuniões. Primeiro momento, acolhida dos alunos pelo professor. Segundo momento, os alunos devem falar suas impressões sobre o material da quinzena, o que acharam, se já realizaram a atividade, se tiveram dúvidas na hora de estudar, etc. Terceiro momento, explicação sobre o documento pauta, função, estrutura, finalidade. Quarto momento, feedback dos alunos quanto ao conteúdo apresentado. Quinto momento, explicação sobre o documento ata, características, estrutura, finalidade e importância. Deixa eu aceitar o Diego aqui. Sexto momento, os alunos devem fazer suas considerações sobre a apresentação. Sétimo momento, apresentação de modelos de pauta e ata. Oitavo momento, considerações finais. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? O que eu coloquei aqui? É um modelo de quê? Podem falar. Eu fiz a organização, o planejamento deste encontro, deste atendimento. E é um tipo de quê? Pauta. Isso, é uma pauta.
né? É como se fosse, na verdade, é a pauta da aula, do atendimento desta noite que eu fiz para vocês, né? Eu coloquei o título, a turma, a data, eu coloquei o tema, né? O horário, que é importante, o local, como que é um local virtual, eu coloquei o link que chegou até vocês. Quais são os objetivos deste encontro? Como vocês podem perceber ali, os objetivos deste encontro, eu coloquei 3 objetivos, e depois, pessoal, é muito comum na hora de organizar a ata, eu coloquei os momentos que vão acontecer, é uma forma de organizar. Primeiro, segundo momento, eu coloquei 8 momentos. Vocês entenderam? Que é o planejamento. É claro que é um planejamento simples, né? E não vai acontecer, talvez não aconteça dessa forma, assim como não acontece na reunião, talvez daquela forma, mas é um planejamento. Isso é uma pauta. É a pauta da aula de hoje, do atendimento de hoje. Super simples. Então, se vocês olharem na internet, vocês vão encontrar modelos prontos, muitas vezes tabelas que é só preencher. Este é um modelo que resume o que é a pauta. Vocês estão... Tá dando para ver tranquilo? Que eu coloquei aqui? Tá. Sim. Então, nós vamos voltar depois novamente para essa pauta que eu escrevi. Aqui é a parte teórica. Esse material eu fiz no final do ano passado, eu me baseei naquele livrinho verdinho da Sandra Helena Pesciotti, Comunicação Empresarial na Prática. E ela explica, ela dá 6 dicas de como montar uma pauta, 6 passos, beleza? É claro que vocês, dependendo da reunião, vocês não vão seguir à risca todos esses passos, mas eu preciso mostrar a teoria, a parte burocrática, até mesmo para vocês. É até bom que vocês, talvez quem não tem experiência, começando do zero, seguindo passo a passo, é mais fácil, ok? Então, quando a primeira coisa na pauta, listar os tópicos, o que vai ser discutido naquela reunião e o tempo de cada um deles. É muito comum em pautas oficiais, pautas mais formais, você dividir os assuntos por tempo, ok? E uma dica importante é você começar do assunto mais relevante, mais pertinente para o menos relevante. Por quê? Porque às vezes a reunião não pode, talvez o tempo é limitado, não dê para aplicar, para mostrar todos os assuntos, né, abordar todos os tópicos, mas pelo menos os principais você abordou. Então, coloquem os assuntos por ordem de relevância, ok? Então, essa é a dica 1 para contar, para aparecer lá na pauta. Beleza? Professor, uma dúvida aqui. Assim, eu acredito que, a princípio, seria bacana, assim, o não mais importante, porque dependendo da situação, pode acontecer algum atraso, alguma coisa assim, e aí quando se acaso a pessoa chegar em uma reunião 5, 10, 15 minutos atrasado, tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Então, aí no caso, assim, se uma pessoa acontecer um imprevisto, chegar 10, 15 minutos atrasado, a pessoa já vai perder o que foi de mais importante. Então, exatamente. a minha opinião poderia ser mesclado isso daí, não tem que começar assim mais ou menos com a descontração, aí e apresentando alguns assuntos não tão importantes, para quando ver que que já chegou ali, pelo menos, digamos assim, 80% do pessoal que é necessário estar ali, aí toca o barco, aí vai nos assuntos mais importantes, e aí quando já acabou aqueles mais importantes, o tempo que sobrou vai passando os assuntos. Exatamente, Stephanie. Em reuniões que não exigem, em reuniões menores, que tem certa flexibilidade, fica a critério, digamos ali, de quem está conduzindo, do líder ali da reunião. Por exemplo, agora que as reuniões estão acontecendo via webconferência, sempre tem um tempo de tolerância 15 minutos, né?
E, realmente, nós mesclamos a relevância da apresentação dos pontos. Mas, tecnicamente falando, numa grande organização, né, se vocês fossem encarregados de montar hoje uma pauta para uma grande reunião, a dica é essa: como começar do que é mais importante. Mas no dia a dia nós sabemos que é importante ter flexibilidade e, como a Stephanie disse, mesclar os pontos. Como que eu disse aqui, tempo e relevância, né? Assim, em caso de atraso, os menos relevantes é que ficarão para um momento futuro, oportuno. Passo 2. Passo 3, informações objetivas, pessoal. O que deve conter ali na pauta? O local, o nome da reunião, tem que ter o nome da reunião, nem que seja o número, né? O nome da reunião, o horário de início e término, né? É claro que muitas vezes a gente não coloca nem o término, mas numa pauta mesmo oficial, numa reunião oficial, quem está participando precisa saber o término. O local, seja um local físico, ok? Agora, como que nosso encontro está sendo virtual? Vocês viram, eu coloquei o link do Google Meet. Se ela é obrigatória ou facultativa, geralmente, quando a reunião ela é obrigatória, vocês vão convocar, fazer uma convocação. Então, lá no corpo do e-mail, vocês vão convocar todos para participarem. E é importante lá no e-mail vocês pedirem, né, que quem não puder participar, que justifique, ok? Dê uma justificativa. Essa justificativa pode também, que vai aparecer lá na ata. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela tinha uma função importante na reunião, não vai poder participar, ok? Tem que justificar. É claro que a justificativa ela é importante, mais importante se a reunião for obrigatória. Tranquilo? Estão me ouvindo? Tranquilo. Okay. Matriz de responsabilidade. Definir bem os papéis e responsabilidades de cada participante. Nessa pauta que eu fiz da aula de hoje, eu não coloquei, não distribuí responsabilidade a vocês, na verdade. A responsabilidade é minha, né? Eu convidei vocês a participarem da aula, mas em muitas reuniões, geralmente reuniões para discutir, resolver algo, montar ali um plano de ação, sabe? Definir o futuro de alguma coisa ali. Cada participante é responsável, se tem uma ação, algo para poder contribuir, para entregar no dia da reunião, para poder falar, né? Uma ação a fazer ali na reunião, é importante que lá na pauta conste o que cada um é responsável para fazer, ok? Definir quem irá conduzir a reunião e a responsabilidade de cada participante para a reunião. Isso deve aparecer na pauta. Necessidades. Se for preciso de informações adicionais específicas de uma pessoa, departamento, projeto, não hesite em solicitar na pauta. Então, a questão das necessidades, o que precisa para acontecer ali na reunião? Você colocou a responsabilidade de cada um, ok. Quais são as necessidades? O que cada um deve pesquisar? Ou organizar algum local, trazer alguma coisa, algum equipamento, se for uma reunião física, vocês entenderam? Então, o que vocês mandarem, o que vocês colocarem ali na pauta deve ser objetivo, deve ser direto, deve conter todas as informações para não haver, digamos assim, para não haver esse ruído, né? E depois alguém falar para você, que é o líder ali da reunião, você não me avisou? Então, deixem bem claro todas as informações ali na pauta. A pauta é para isso mesmo. Envio. O envio da pauta, ele acontece hoje em dia como anexo do e-mail. Ok? Se for uma empresa grande, que tem processo, que tem trâmites burocráticos no próprio sistema da empresa, vai rodar ali no próprio sistema ali da empresa, ok? Mas, geralmente, acontece por e-mail. E a dica que a Sandra Helena dá é que
você mande o e-mail, você envie com antecedência pelo menos 2 dias úteis. Aqui no IFES, as reuniões, quando são obrigatórias, elas acontecem, a chefia manda, geralmente, o líder, no caso da reunião, uma semana de antecedência. Mas o mínimo, pelo menos 2, 3 dias, para que o pessoal tenha tempo disponível para poder se preparar. Entendido? Alguma dúvida até aqui? Algo a acrescentar? No momento, não. Então, pessoal, é o que eu disse. Na prática, a pauta ela acaba aparecendo de forma diluída no corpo do e-mail quando você vai convocar a reunião, né? Mas mesmo que vocês optem por colocar no e-mail, usem esse documento, porque ele é uma ferramenta burocrática, né? Mas ela é importante para a eficácia da reunião. Então, eu posso pegar algum modelo e produzir o meu em cima do modelo que eu peguei na internet? Exatamente, é isso que você vai fazer. Esse modelo que eu fiz, eu produzi olhando o que eu sou acostumado, olhando algum da internet, eu tentei colocar, simplificar para vocês da forma mais, digamos, o que é necessário, né? Vocês já trabalharam em eleições? Quem trabalhou em eleição sabe que depois tem a pauta, tem a ata, desculpa, né? A pauta, nem tanto, mas a ata que eu vou falar depois. Assim como a pauta não tem uma fórmula pronta, nem a ata tem. Mas, basicamente, a pauta é isso. É esse planejamento da reunião. Colocar o nome da reunião, as informações objetivas, como o tema, o horário, o local, os objetivos, por que você está... qual é o motivo desta reunião? E dividir a reunião em momentos ou tempo, né? Aqui eu coloquei momentos. Momentos, eu coloquei 8 momentos, mas vocês podem colocar em tempos, né? Tipo, se for uma reunião de 4 horas, né? Uma grande reunião, né? Das 8 às 8h30, depois das 8h30 às 9h. Aí você coloca coffee break, depois 9h20 às 10h. Entendido? Aí almoço, se for uma reunião o dia inteiro. Ok? Aqui, como que é uma reunião de 1 hora, eu coloquei momentos. Nós estamos aqui, ó, quarto momento. Então, esse é o momento de feedback. Nós estamos chegando na metade da nossa reunião, né? Às 7h25 agora. Tranquilo até aqui? Stephanie? Professor, Everlanda, aqui até as pautas de audiências também são neste estilo, e as datas desse mesmo jeito que o senhor falou. Na pauta tem as partes do tipo vai ser audiência, os horários, Exatamente. e o ordinário, sumário, e depois nas atas de audiência também. Tudo que acontece nela é relatado naquela ata, tudo que aconteceu na Exatamente, exatamente. Muitas vezes, a pessoa que vai redigir a ata, quase sempre, né, gente? Ela termina... hoje em dia, é muito comum a pessoa ela acabar escrevendo a ata depois, né? Que vai ter com mais tempo, né? Ela coleta as informações durante o momento da reunião, depois ela monta, envia para os interessados, eles leem e assinam. Mas ela acaba pegando depois a ata para poder se lembrar o que aconteceu, entendeu? Sim. Porque a reunião, o acontecimento da reunião, ele vai ser o reflexo do que foi escrito, do que foi colocado ali na pauta. E existem, aqui é uma pauta empresarial, no caso, mas existem a pauta jornalística, né? Os jornalistas, quando eles vão apresentar, por exemplo, o William Bonner, quando vai apresentar o Jornal Nacional, ele tem a pauta que é que tudo que ele vai falar durante o Jornal Nacional, o momento, você entendeu? Todo o planejamento. Beleza? Sim. Olha o que eu fiz aqui agora.
Oi, Verlanda. Oi. Você pode desligar agora o som, que eu vou fazer a leitura da ata, beleza? Ok. A ata da reunião, eu coloquei como se fosse a primeira, né? Primeira de 2020. Então, eu comecei aqui fazendo hoje à tarde, mais ou menos simulando o nosso encontro, né? Aos 14 dias do mês de julho, às 19 horas, em ambiente virtual, reuniu-se o professor de comunicação empresarial, Adriano Lúlio, e os alunos do primeiro período do curso superior de administração do campus Barra de São Francisco, para o atendimento semanal proposto no plano de atividades pedagógicas não presenciais. O professor deu início à reunião acolhendo todos os participantes. Em seguida, permitiu que os alunos apontassem as suas dúvidas ou sugestões da presente semana. A aluna, aí continuaria, né? Aí depois, como que eu poderia terminar essa pauta? Perdão, essa ata. Nada mais havendo a tratar, o professor encerrou a reunião às 20 horas. Eu, quem escreveu a ata, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os participantes. Então, pessoal, em cada contexto, cada pessoa, a verdade é assim. Geralmente lá na empresa, numa empresa mais formal, o secretário ou a secretária é a pessoa responsável em redigir, lavrar a ata, certo? Então, aqui nesse caso, eu simulei essa reunião como se fosse algum de vocês ali, algum aluno escrevendo. Eu até gostaria que se alguém tivesse interesse, que tentasse depois continuar essa reunião. Ou a gente pode tentar escrever alguma coisa aqui juntos, ok? Dar continuidade a esta ata. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o que eu escrevi aqui da ata. Depois a gente vai voltar para a parte teórica, que eu vou mostrar como se faz uma ata, para vocês, na hora que eu explicar, vocês forem acompanhando o que eu escrevi aqui, né? Vamos lá. Olha como que eu comecei essa ata. Não precisem responder agora. Como que eu comecei? Como que eu comecei essa ata? O que eu coloquei inicialmente? Eu precisei contextualizar ali, certo? Quais são os participantes envolvidos? Quem está participando desta reunião? Onde que essa reunião está acontecendo? Né? Porque o líder aqui da reunião convocou, na verdade, está se reunindo com o pessoal, que são os alunos. Né? Qual foi o primeiro ponto que foi discutido aqui? Ok? E como que eu terminei essa reunião? Quais são algumas palavras-chave, né? Palavras-chave que não podem faltar numa ata. Qual é o tempo presente? Qual é o tempo verbal que é presente numa ata, que faz parte de uma ata? Presente, passado ou futuro? A ata ela é escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa? Passado e terceira. Como que a ata será que tem parágrafo? Ou é um texto direto? Será que a ata... Agora eu vou fazer uma brincadeira, obviamente que vocês sabem a resposta. Será que uma ata ela é escrita em poema ou prosa? Será que verso ou prosa? Quais são as principais palavras que eu ligo os períodos? O que é período?
o período vai até um ponto, depois inicia outro período. Como que eu ligo? Como que eu dou continuidade às ações na pauta? Então, a gente vai tentar trabalhar com isso hoje. Mas eu falo mais uma vez, gente, quando vocês produzirem as pautas de vocês têm total liberdade. Na internet existem vários modelos, mas a estrutura principal é importante que vocês lembrem, né? Para que isso fique uma pauta, independente da forma como vocês escreveram. Então, nós vimos aqui a pauta, agora ata. O que é e como fazer a ata de uma reunião? Então, a ata é um registro escrito, né, burocrático sobre os acontecimentos de uma reunião ou de uma assembleia. Então, é um relato resumido, gente. Uma coisa que muitas pessoas, às vezes, eu percebo nas atas, quando elas escrevem, é que folhas e laudas, folhas e folhas, muita coisa. Às vezes, quando você tem técnica, você acaba resumindo. Então, por mais que você precisa você quer colocar tudo ali, mas precisa ser resumido, gente. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir colocar por escrito o que foi falado ali 100%. Então, você precisa saber resumir as coisas. Senão vai ficar um documento, um livro a ser lido. Certo? Então, fazer a ata de uma reunião é uma das funções básicas de uma secretária executiva. É o que eu disse. Em reuniões maiores é o secretário ou secretária. Mas, hoje em dia, na prática, geralmente quem está ministrando ali, quem está liderando faz, ou pede ao outro participante para fazer, ok? Tem certa flexibilidade ali. E é claro, como que eu disse, a pauta, muitas vezes, ela acaba não acontecendo, né? Ela acaba sendo um e-mail, não tem a pauta ali, mas ela é importante. Agora, a ata, não. A ata tem que acontecer. Mesmo que você esqueça ali na hora de montar, de escrever, redigir a ata, passou uma semana, não é o certo, mas você precisa pegar lá a pauta, ver o que foi discutido, lembrar e escrever. Precisa colocar por escrito o que aconteceu na reunião. Este é o melhor documento para registrar as decisões tomadas em reuniões pelo seu formato simples e prático. Eu sei que é algo burocrático, como o Stephanie disse, mas depois que vocês aprendem, escrevem uma ou duas, depois é tranquilo. É claro que tem que ter afinidade com escrita, né? Quem não gosta de escrever não vai ser o responsável nunca ali em montar a pauta. Eu gostaria que alguém participasse da leitura. Quem gostaria de fazer a leitura? Para poder sair bonito no vídeo, não somente a minha voz. Quem vai ler ali? Fica à vontade. Posso ler? Para que serve uma ata? Este é o melhor documento para registrar as decisões tomadas em reuniões pelo seu formato simples e prático. A ata também é importantíssima para quem trabalha com secretariado remoto, para registrar o que foi acordado em cada reunião de alinhamento de trabalho. Antigamente, atas levavam a fama de serem demasiadamente complexas, principalmente pela linguagem exigida. Mas hoje, a exigência do português coloquial diminuiu, e elas são bem mais práticas, de fácil compreensão a todos. Algumas orientações gerais continuam válidas, principalmente no que diz respeito às informações que devem constar em um documento deste tipo e a linguagem a ser utilizada. Por muito tempo, as atas de reunião foram os documentos formalizadores das decisões tomadas em empresas, condomínios e associações. Elas continuam sendo um excelente instrumento, principalmente porque elas se tornaram mais flexíveis quanto ao seu formato e à sua apresentação. Então, de fato, antigamente, a ata era um documento extenso, mais burocrático, nada prático. Mas hoje em dia, com o surgimento de outros gêneros textuais, né, às vezes existem já modelos prontos de ata que você pode preencher tabelas, entendeu? É uma tabela que tem objetivos, é o que foi discutido, você preenche ali, não tem mais tanta burocracia na escrita, entendeu?
Mas esse modelo que eu apresentei a vocês, mesmo que seja uma linguagem mais simples, ele é o mais usado, ok? O modelo escrito direto, em prosa, sem parágrafo, mas hoje em dia nós usamos uma linguagem mais coloquial, de fácil compreensão a todos, né? Antigamente a burocracia era maior. Hoje em dia a ata, ela tem essa liberdade. Então, os tipos de ata, né? Então, as atas não são só textos que reúnem os problemas de acordos tratados em uma reunião oficial ou privada, mas podem ser usadas em congressos, por exemplo. Então, não é algo só de uma reunião, congresso, durante uma sessão eleitoral ali, né? São também certificados que atestam a eleição de alguém para um cargo, né? Geralmente, quem participou das eleições já tem um modelo de ata que se difere de uma ata que nós conhecemos, né? Que é só preencher as informações. Mas, resumidamente, a ata, ela é esse relato por escrito do que aconteceu desse fato. E lembrando, pessoal, que depois de assinada pelas partes, a ata não pode ser alterada. E hoje em dia, quando se trata de reuniões maiores, ela é lavrada em cartório. Uma ata deve ser redigida de tal maneira que não seja possível qualquer modificação posterior. Veja bem, aqui eu estou mostrando o modelo de ata clássico, que é quando a pessoa ela está redigindo a ata no momento que ela precisa, no final da reunião, entregar essa ata, ler essa ata para o pessoal vai dar ciência, vai assinar, não tem outra folha para poder alterar, entendeu? Então, se o relator cometer um erro, aos 20 dias do mês de março, de abril, vocês entenderam? É claro que hoje em dia, que tem essa flexibilidade, que eu posso terminar a ata depois, que eu posso, na verdade, muitas vezes escrever a ata depois, durante a reunião apenas coleta as informações, eu vou, né, escrever direto, então não vai ter erro, né, porque eu vou ler depois. Agora, se for num momento ali que eu preciso entregar ao final da reunião, essa é uma dica, uma sugestão. Quando vocês errarem, quando for simultâneo, errou, coloca digo. Entenderam? Mas eu acredito que vocês se depararão com situações que não vão precisar usar dessa forma. A não ser que, se vocês trabalharem numa eleição, e só tiver uma folha, vocês cometerem algum erro, aí sim. Mas, numa reunião que geralmente acontece na empresa, você tem um tempo depois para produzir a ata, então não vai precisar fazer uso dessa situação. Quando se consta erro ou omissão depois de lavrada, usa-se a expressão em tempo. Lavrou a ata, todo mundo assinou, você quer fazer em tempo, onde lê? Março, leia-se abril. Lembrando que esses ajustes são pontuais no que diz respeito a coisas objetivas. Data, local, entendeu? Mas agora, o que foi acordado na reunião não pode mais ser alterado. Apenas coisas técnicas. Datas, horário, coisas que não interferem no que foi acordado ali na reunião. Ok? Digamos, erros pontuais de português. Ali sim eu posso alterar no mesmo documento. Modelo de ata de reunião. Um outro colega para fazer a leitura? Vamos lá, pessoal. Rogério? Vamos próximo aí fazer a leitura. Para eu retomar? Pode retomar. Modelo de ata de reunião. O que você precisa para facilitar sua vida e conseguir fazer uma ata de reunião eficiente é a partir de um modelo de ata de reunião. O modelo de ata deve ser com margem dos dois lados, livres de ata, e formatadas em editor de texto que não permita alteração, como o PDF, por exemplo.
Isso, Sem Rogério. parágrafo. Oi? Você lendo, eu vou explicando, ok? Tem um livro de ata, ok? Mas hoje em dia é muito comum você fazer fazer no Word mesmo, entendeu? Um editor de texto e depois imprimir, né? Mas aí você vai seguir a formatação. E quando você for arquivar, tem que ser em PDF. E de preferência um PDF que não permita alteração, ok? Pode continuar, Rogério. Sem parágrafos ou alíneas ocupando todo o espaço da página. Exatamente, né? Sem parágrafos, é um texto direto, sem alíneas, né? Sem subtópicos, sem tópicos, é um texto corrido. Sem abreviaturas de palavras ou expressões. Hoje em dia, com o português mais coloquial, a gente acaba usando, né? Mas na ata clássica, abreviaturas ou expressões, elas eram até então emitidas, porque acabavam saindo mais, ia para o campo mais da informalidade, digamos assim. Pode continuar? Deixa eu só te perguntar sobre essa abreviatura. Por exemplo, lá você colocou ANP sobre as aulas, né? Que Exatamente, isso aí. Mas aí, antigamente, a gente tinha o costume de colocar entre parênteses o que significava aquilo. Exatamente. Na verdade, hoje em dia se faz, entendeu? Eu justamente não quis colocar porque a minha ata é mais descolada, mais simples, entendeu? Okay. Mas o ideal, se fosse algo mais formal, eu colocaria a informação entre parênteses, tá? Ok. Com números escritos por extenso. Isso eu pretendo manter, né? Como vocês viram aqui, eu coloquei, pelo menos por extenso, cadê? A data. Agora, o primeiro período do curso superior, como que já é algo que você vê primeiro em número, entendeu? Eu deixei assim. Então, é mais comum. Agora, a data mesmo e o horário, o ideal é colocar mesmo por extenso, tá? Isso deve ficar por extenso. Ok? Pode continuar. Sem rasuras nem emendas. O que eu disse? Sem uso de corretivo. Com o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, gente, é o passado, né? Ele disse, logo após a aluna Rogéria sugeriu, né? Em seguida, o aluno Stephanie concordou, em seguida o aluno Stephanie apontou, né? Então, as ações, elas devem ser colocadas ali o tempo verbal passado. Porém, hoje em dia eu vejo muitas atas que a gente acaba misturando ou até mesmo colocando no presente, gente. Tá errado? Não tá errado, gente. Para falar a verdade, o que estaria errado se vocês, tipo, não seguissem a estrutura da ata, tipo, fizessem um resumo, sei lá, um resumo em tópicos, entendeu? Mas desde que vocês sigam ao máximo a estrutura da ata, agora, o tempo verbal, eu prefiro que coloque no passado, ok? Sim. Colocando as ações no passado, que é mais comum, tá? E, para isso, vocês vão usar verbos de elocução. O que seriam verbos de elocução? Os verbos de elocução, gente, são os verbos que antecedem a fala, o discurso das pessoas. Disse, respondeu, anunciou, apontou. Entenderam? São verbos que apontam a eloquência, no caso ali, o discurso da pessoa. Ok? E é claro que vocês vão usar o discurso indireto. Como assim discurso indireto? Vocês nunca vão colocar isso numa pauta. Ah, tá. Desculpa. A aluna Rogéria disse, 2 pontos. Eu concordo com o que foi dito.
Isso é discurso direto. Lembra lá no português, lá da quarta série, quinta série, discurso direto e indireto? Não, vocês não vão escrever dessa forma numa ata, vocês não vão contar uma história assim. Vocês vão usar o quê? O discurso indireto. A aluna Rogéria disse que concordava com o que foi dito. Entenderam? Aqui nós temos a estrutura, né? Aqui são os principais tópicos que devem constar numa ata simples. Data, local, horário de início e fim da reunião. É necessário saber onde e quando as pautas foram discutidas, pessoas presentes e seus cargos, né? Geralmente, na pauta empresarial, você vai colocar o nome da pessoa. Algumas pessoas colocam senhor Adriano, ou você coloca entre parênteses, ou coloca entre vírgulas, e a função na empresa, ok? A pauta da reunião, que seria as principais informações que vão ser discutidas, né? Então, a pauta da reunião, ela deve aparecer diluída na ata. Então, a ata ela acaba sendo um reflexo da pauta, do que você planejou, obviamente, e, de fato, o que aconteceu ali na reunião. As discussões abordadas, né? Que é a parte fundamental para registro das discussões, para esclarecer por que as decisões foram tomadas e por que algumas ideias foram abandonadas, a fim de evitar que a mesma discussão ocorra várias outras vezes, né? Aqui é um tipo de discussão que foi abordado. Registro das decisões, né? O que foi acordado, né? O que foi planejado, né? O que vai acontecer na próxima semana? Quais são os próximos passos? Isso se for uma reunião maior, uma reunião que aconteça justamente para trabalhar esse ponto, né? Compromissos. Essencial para registrar os prazos para a execução de cada tarefa e onde se estabelece o dia, horário, local e participantes da próxima reunião. Então, digamos ali que está sendo discutido um plano de ação ou alguma situação que precisa ser resolvida. Cada um vai se responsabilizar em trabalhar de uma forma e apresentar uma solução para a próxima reunião. Então, deve aparecer na ata, né, a responsabilidade de cada um, né, ou até quando vai ser a próxima reunião. Então, tudo o que foi falado ali que é relevante deve constar na ata. Mas quando eu falo tudo, gente, não é para fazer um livro, não. Vocês precisam saber filtrar, transpor, colocar no texto escrito que foi dito. Ok? Então, essa é a estrutura básica, né, de uma ata. Olha aqui. Olha uma ata administrativa que eu achei na internet. Real. Tá dando para vocês enxergarem tranquilamente ali? Sim. Vocês querem que eu faça a leitura ou vocês fazem a leitura para não ficar muito maçante? Tem como vocês fazerem a leitura? Ata administrativa. Ok. Aos 22 dias do mês de novembro de 2012, às 14h30, compareceu nesta RT. Minha bateria acabou aqui. Na presença do mediador público, doutor Mário César de Carvalho, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, Trabalhadores em Transportes de Valores, Segurança e Vigilância de Empresas Pessoal,
cursos de formação e especialização em segurança e vigilância do Estado de Pernambuco, e, do outro lado, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, bem como a empresa prestadora de serviços Guardiões Vigilância Limitada. Todos devidamente qualificados na lista de presença para tratarem da reação contida no processo número X, referente aos salários do mês de outubro de 2012, pagamentos de verbas rescisórias, doravante e anteriores promovidas pela empresa Guardiões e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. Exatamente, só um segundo ali. Então, vocês viram que nós temos no início, né, a data, a hora, o local, todas as partes ali, o pessoal ali que está participando, e depois que contextualizou, que apontou todos os envolvidos, antes de começar de fato a relatar o acontecimento ali da reunião, apresenta o objetivo da reunião, que foi ali o quê? Para tratar justamente dessa reivindicação contida no processo X. Então, aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, nós temos algumas palavras que ligam os acontecimentos da ata, no caso, as orações, período ali. Iniciada a reunião, depois nós temos com a palavra, depois nós temos se compromete, com a palavra. Então, vocês perceberam que com a palavra foi muito comum para iniciar o quê? Né? Para dar voz a uma pessoa que participou ali no momento, né? Para quem falou ali na reunião. Ok? Então, depois eu quero que vocês façam a leitura dessa pauta. Ela pode seguir de modelo para vocês fazerem atividade, dessa ata, perdão, seguir de modelo para vocês fazerem atividade. Quem está com o microfone? Ô, Lucas, você pode desligar, por gentileza, um pouquinho o microfone? Sim. Beleza. Então, aqui nós temos todo o acontecimento do que foi discutido, do que foi abordado ali na reunião, né? O que cada um se propôs a fazer, os pronunciamentos das partes envolvidas. Vocês vão perceber que o tempo passado, o pretérito, se faz presente aqui nessa ata. O que foi acordado, o que termina a pauta, a ata, eu falando pauta, que é a ata a todo momento, a ata, o que foi acordado e o final. E por nada mais haver a tratar, encerra a presente ata, que vai assinado por mim e pelas partes. Então, gente, uma dica. Como que as atas hoje em dia elas são flexíveis, é interessante que vocês pelo menos lembrem como começar a ata e como terminar. O resto, o recheio o recheio da ata é justamente relatar no passado o que foi acordado, né, o que foi discutido ali durante a reunião. Então, nosso tempo está quase acabando, não sei se a gente pode ultrapassar as 1h, mas uma dica que eu trouxe aqui, gente, é um modelo clássico de ata, né? É um modelo de ata que eu sou acostumado a fazer, desde quando eu era catequista, que precisava escrever as atas lá de igreja, mas é desse jeito que eu fazia. Então, eu gostava de usar conectivo para dar continuidade. Em seguida, permitiu que os alunos apontassem as suas dúvidas ou sugestões da presente semana. Logo após
professor começou as discussões sobre ata. Logo após, o professor começou as discussões sobre ata, fazendo a leitura do conteúdo e motivando os alunos para que participassem. Ok. O que aconteceu depois? Suponhamos que o Lucas, ele pede a fala ali. Então, com a palavra, o aluno Lucas, vamos tentar 5 minutos, escrever um pouquinho dessa pauta, dessa ata. O que vocês acham? Acho bacana. Entendeu? Vamos lá. Logo após, eu quero todo mundo participando agora, tá? Vamos fazer um brainstorming, alguma coisa assim. Logo após, o professor começou as discussões sobre a ata, fazendo a leitura do conteúdo e motivando os alunos para que participassem. Com a palavra, o que o aluno Lucas fez? Vai lá, Lucas, você fez o quê? Leu com a palavra o aluno Não, Lucas na verdade, ele não lê. Com a palavra o aluno Lucas, nesse caso, Relatou? se demonstrou favorável. Vamos tirar esse com a palavra, já que é outra dinâmica. Em seguida, o aluno Lucas, agora sim, relatou o quê? O que o Lucas relatou? O aluno Lucas relatou a exemplificação de uma ata. A exemplificação de uma ata. Agora eu não lembro o que dizia a ata, né? Em seguida, o aluno Lucas relatou a exemplificação de uma ata em que continha suas principais características. Ok. Um outro conectivo que eu gosto de usar, dando prosseguimento. Adriano. Vírgula. Oi? Posso só fazer uma pergunta, questionamento, não sei como seria? Fica à vontade, é um momento. Logo em cima e depois em seguida embaixo. Como? Você usou em seguida bem próximo. Tá, é que eu não percebi. Isso, Rogéria, não, por favor. Logo após, não ficaria melhor, não? Ficaria. Na verdade, eu coloquei logo após aqui. Em seguida, logo após, dando continuidade, eu coloquei aqui, né? Vamos colocar dando continuidade. E aqui a gente coloca o quê? Aqui. Prosseguindo? Isso, prosseguindo. É isso que eu quero. Ponto aí. Vocês, esse ponto da Rogéria é muito importante. Por quê, gente? Lembra que no começo do ano nós vimos coesão e coerência? Evitem palavras iguais próximas. Eu posso usar, repetir, em seguida posso, mas tento usar mais lá embaixo. Então, eu coloquei em seguida, logo após, dando continuidade, prosseguindo, com a palavra. Então, às vezes, o então pode ser usado também, é um conectivo que vai ligar as orações, né? Prosseguindo. Então, estão vendo? Isso nós chamamos de conectivos, e eles são importantes para dar, amarrar, né, o relato mesmo da ata. E os verbos vocês colocam no passado, no pretérito. Eu estou escrevendo aqui como se fosse um aluno, né? Então, aqui no final, eu, Rogéria, a Rogéria, colocaria. Tem acento, Rogéria?
Nada mais havendo a tratar, o professor encerrou a reunião às 20 horas. Eu, Rogéria, sobrenome, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os participantes. Então, na tarefa que vocês vão fazer, vocês vão simular, vocês podem usar essa estrutura, esse comecinho que eu coloquei, né? Aqui vocês inventam, se vocês quiserem que aconteça num ambiente, não vai ser virtual, vocês colocam aqui, eu coloquei um ambiente virtual, e o final. O resto é só vocês relatarem o que aconteceu ali. Tranquilo, pessoal? Na teoria tá, quero ver na prática. Concordo, essa.